sun. I try to keep it in line, maybe I'm just not the one. But you know I would, but you know I would, but you know I would keep it undercover. We could have each other. But you know I would, but you know I would only let you down. You know I'm gonna change. Things just don't stay the same no more, no more. You know I'm gonna break. You know I'm gonna break your fading heart. But it's over, it's over, it's over now. Olá, boa noite a todos os nossos ouvintes, web espectadores. Hoje iremos apresentar mais um episódio, o 6º episódio do nosso Podleges, o mundo jurídico como você nunca viu. Me chamo Cristiele Medeiros e sou advogada. Não se esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal e seguir as nossas redes sociais, viu? Dr. Kennedy, apresente a nossa convidada de hoje. Boa noite. Boa noite a todos os nossos web espectadores, aos nossos ouvintes. Temos a grata satisfação de receber hoje nos nossos estúdios a doutora Ismaela Macedo, advogada criminalista, atuante na cidade de Pedro II, vereadora da cidade, e alusiva, esse convite foi feito devido a este mês de agosto ser o Agosto Lilás, alusivo às medidas que foram tomadas para evitar a violência contra a mulher. É também aniversário da Lei Maria da Penha. E a doutora Ismaela representará muito bem as mulheres hoje, nesse dia. Doutora, muito bem-vinda. É um prazer tê-la conosco. Oi, gente. Olha, quero aqui agradecer, primeiro pela apresentação brilhante do Dr. Kennedy. Quero agradecer ao Dr. Felipe pelo convite, doutora Cristiele também, parabenizar pelo Podleges, que está crescendo aí no mundo do web jurídico, que vem se expandindo muito. Hoje a gente busca muito esse conhecimento, fugindo um pouquinho do tradicional, das salas de aulas. A gente quer estar facilitando a vida da gente, e o mundo do podcast ele veio para trazer essa facilidade para a gente. E por que não entretenimento com aprendizado jurídico, que é o que a gente busca, né? Enriquecer nosso conhecimento. Então, quero agradecer pelo espaço, dizer que estou aqui à inteira disposição desse trio empoderado aqui do mundo jurídico de Piripiri e que está se expandindo agora para o Brasil, claro. Então, contem comigo. Amém. Amém. Deus Sua lhe ouça, presença nos doutora. honra muito, isso é admiração para mim e acredito para muitas mulheres. Parabéns por ser essa pessoa guerreira. Sempre acompanho nas redes sociais e tudo. Hoje tive, destaque hoje com você, mas é isso. Passei as suas redes sociais aí pra galera. Minhas redes sociais é Ismaela Mac, mas você também encontra se você digitar Ismaela Macedo no Instagram. Eu não tenho canal no YouTube, embora tenha muitos seguidores, mas eu prefiro me direcionar ao Instagram e ao Facebook, é Ismaela Macedo. @Ismaela Macedo. Todos os dois você localiza aí a primeira foto que aparece é a minha. Que eu sempre estou nas paradas de sucesso aqui, em primeiro lugar. O engajamento é grande. Tá na mídia, né? Doutora, aproveitando o ensejo da data, agosto, 7 de agosto de 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha. Uma legislação que veio com o objetivo de dar mais segurança às mulheres, principalmente. Aquelas mulheres que, mesmo hoje, no século XXI, ainda sofrem nas mãos de muitos homens, nas mãos de muitos familiares. É sabido que a violência contra a mulher, ela acontece principalmente no seio familiar. Evidentemente que ela está presente em toda a sociedade, mas o seio familiar, a maioria é onde acontece, até mesmo porque é no seio familiar que a mulher se sente protegida, e muitas vezes ela não encontra essa proteção que deveria encontrar. O que a senhora tem a nos dizer? A Lei Maria da Penha, ela realmente tem efetividade hoje? Sim, eu acho que sim. Embora ainda deixe a desejar, né? Como todas as nossas leis, a legislação, se ela fosse seguida à risca,
como tem na lei, seria muito benéfico para a sociedade e para os advogados, para o mundo jurídico. Mas, infelizmente, ainda existe essa desproporcionalidade entre o que está na lei e o que está sendo aplicado a nível de Estado, a nível de municípios, a nível de União. A gente sabe que as dificuldades de implementar uma lei dessa, de fazer com que ela tenha o máximo de eficácia e que ela realmente seja respeitada na integralidade, era o nosso maior objetivo. Quando o legislador cria uma lei, ele quer que seja seguido à risca. Mas, infelizmente, existem muitos percalços por conta de toda uma logística estatal e por conta também da falta de informações para que essa lei chegue no na pessoa que ela é direcionada. Para nós que somos operadores do direito, é muito fácil conhecer a Lei Maria da Penha de cabo a rabo e saber que ela tem que ser seguida e assim assada ao legislador, ao executivo, ao próprio sistema de ensino. Mas a Lei Maria da Penha, ela foi criada para proteger a mulher. E a mulher é a primeira que não sabe dos seus direitos. Poucas mulheres pararam já diante de uma internet, pegam o celular, pegam o computador para olhar um monte de coisa, mas não olham a lei que protege os seus direitos. Muitas mulheres, inclusive, que são vítimas constantemente de violência, nunca leram a Lei Maria da Penha para saber que existe uma proteção muito forte em favor delas. O homem agressor, os agressores de mulheres, não especificamente o homem, também existem situações em que não são direcionadas somente a homens, mas também são pessoas, né, que não têm conhecimento da lei. E aí acham que podem fazer e acontecer e depois vem a punição. Não só apenas a questão da agressão física, mas também da agressão psicológica, que acontece muito, né? E muitas mulheres não denunciam por medo, muitas dependem também, né? Com certeza, o fator predominante da violência, hoje, que se enfatiza, é a violência física, né? É um tapa na cara, é um tiro, a própria Maria da Penha, que foi a madrinha desta lei, foi uma sobrevivente de um atentado de agressividade, mas o maior número de agressões, eles acontecem, como o Kennedy disse, dentro daquele seio familiar, dentro do quarto, quando o homem ofende a mulher, humilha numa proporcionalidade que causa uma dor muito maior do que um tapa na cara. Às vezes você, quando criança, briga com o irmão, um empurra, outro empurra, passa. Mas uma ofensa falada... dói muito mais, com certeza. Fica no íntimo da gente. E a mulher, por ser mais sensível, e isso é o que justifica a existência de uma lei. Por que as mulheres são mais especiais? Porque a mulher é mais sensível, de forma incontestável. A Cristiele falou aqui sobre empoderamento nos bastidores, mas mesmo empoderada, por mais empoderada que a mulher seja, ela ainda está num patamar de desvantagem, de menor potencialidade referente ao homem. E por isso ela precisa dessa lei que resguarde esses direitos. Inclusive, tem um dado do Data Senado em relação à condição financeira da mulher, que a gente vai falar, né, no decorrer aqui. O Data Senado, né, todo ano ele faz essas pesquisas, desde 2005, se eu não me engano. E a última pesquisa foi de 2021. 86% das mulheres, né, acreditam que a violência contra a mulher aumentou. 86%. 71% das mulheres acreditam que o Brasil é um país machista. 68% das mulheres, né, conhece alguém que sofreu ou sofre violência doméstica, né? E o detalhe, 68% conhece alguém que sofre ou está sofrendo, que sofreu ou está sofrendo violência doméstica, e apenas 27% das mulheres afirmaram que sofre violência doméstica.
18% delas ainda convive com seu agressor. Olha a diferença de 68% que conhece alguém que sofreu e de 27% das mulheres que afirmam, que tem coragem de dizer. Muitas têm medo. Tem a questão da dependência também, né? Eu acredito, na verdade, que não foi a violência que cresceu. Foi a forma de abordagem estatal de proteção que fez com que esses números fossem registrados. Porque, na verdade, eles sempre existiram. A violência sempre existiram. Gente, é uma coisa que é muito mais comum, está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Eu acho muito difícil existir uma pessoa que não conheça uma tia, uma mãe, uma avó, uma irmã que nunca tenha sido violentada de forma psicológica ou física ou propriamente patrimonial, como a doutora Cristiane falou a respeito da dependência financeira. Antigamente as mulheres dependiam de um homem até para comprar um absorvente. Na época elas chamavam mods. Era. Então, isso é inadmissível, que o homem sinta-se o dono da mulher porque sustenta ela até de uma higiene, de um café, de um alimento. Hoje as mulheres estão mais desenvolvidas financeiramente, muito mais empolgadas, mais cientes estão mesmo dos seus se direitos, destacando, né? No termo da igualdade de trabalho, de oportunidade de estudo, e isso se tornou menos frequente, a questão da violência patrimonial, mas ainda acontece muito essa semana mesmo. Eu estive presenciando um fato absurdo referente à questão de patrimônio. Muitos não deixam a mulher trabalhar, não deixam ela ser independente. E a questão da maioria tem muito relacionamento abusivo, que o homem quer decidir até a roupa que a mulher vai vestir. Mais um dado interessante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que eu fiquei até surpreso com esse índice, né, com esse dado. 52,2% das mulheres que sofrem agressões, violência doméstica, elas são economicamente ativas. Comparada com as mulheres que não trabalham, 24,9%. Foi um dado que realmente eu pensei que fosse ao contrário. Que as mulheres que mais dependentes eram as que mais sofriam. E, pelo menos por esse dado do Instituto de Pesquisa Economicamente Aplicado, que é o IPEA, se eu não me engano, né, o dado foi totalmente ao contrário. As mulheres ativamente econômicas sofrem mais violência do que as que não trabalham. Na prática jurídica, pelo menos na minha parte de atuação, também é assim. A maior quantidade de casos que eu já peguei são mulheres que contribuem ativamente para o desenvolvimento financeiro da família e que são vítimas de violência e que optam, inclusive, por permanecer naquele seio familiar abusivo. Vem, faz a consulta, conversa e tal, a gente dá um rumo do que seria enfrentar um processo e muitas recuam e voltam para debaixo da asa do seu agressor. Por que as mulheres, mesmo sendo agredidas, né, continuam? É uma questão muito eu comparo muito de um tradicionalismo que tentaram infiltrar na mente das mulheres de que a mulher deve ser subordinada ao marido. Isso é de milhões de anos, onde o alfa tem que ser o macho. A mulher não pode ser alfa? Pode e deve ser, mas muitas elas estão imbuídas desse sentimento de inferioridade humana. Não é só porque é mulher, é humano. O homem é superior à mulher. Muitas foram criadas. E digo aqui, eu enfrento barreiras, por exemplo, dentro da nossa própria família. Tem gente que acha que eu não posso estar à frente demais do meu marido. E eu fico sorrindo, porque de tudo eu levo o lado bom, eu não enfrento ninguém para brigar, eu não bato boca por... Mas se eu, uma advogada, vereadora, uma mulher livre,
que buscou seus Independente, sonhos, né? independente. Enfrento alguns questionamentos de algumas pessoas que são mais antigas, pessoas mais velhas da família, que acham que que isso é um ato de desrespeito ao meu marido. Que Até usar por- uma roupa, até por às parte vezes das mais mulheres? apertada, uma roupa que sensualize a minha feminilidade, eu vou estar ferindo a masculinidade do esposo. Isso é comum demais. Então, as mulheres, elas têm que largar essa premissa, essa parte antiga da sociedade antiga, essa parte suja, essa parte que minoriza a mulher de mão e tem que se mostrar realmente igual. Não é só, como eu disse, o que está na lei, na Constituição, que nós temos que ser igual, não. Nós temos que nos fazer iguais aos homens e não temos que, em forma nenhuma, sentirmos inferiores a eles, nem no casamento, nem no trabalho, em Lugar relações nenhum. jurídicas. O juiz não é superior à advogada, a juíza não é superior. Não existe isso. Eu acho que a mulher, ela tem que exigir o seu patamar, essa paridade, que é né? merecido, que é de igualdade, nem melhor, nem pior, igual, sendo tratada com o mesmo nível de respeito e que tenha liberdade de fazer suas escolhas. Esse paradigma ele foi quebrado, na verdade, já há quase 50 anos, no final dos anos 60, com a Revolução Sexual, onde as mulheres começaram a descobrir o seu potencial, a encontrar um caminho diferente daqueles que elas vinham trilhando já, como a senhora disse, há séculos, principalmente no mundo ocidental. Porque no mundo oriental a coisa já é bem mais diferente e ainda se impera esse domínio, esse domínio e predomínio do homem sobre a mulher. Com certeza. Basta lembrar que há 40 anos atrás, a mulher, para abrir uma conta bancária, precisava da autorização do seu marido, do seu companheiro, ou de um homem que a representasse, né? Isso. E hoje, eu acredito muito que essa situação ela tende a ser minorada, porque as mulheres, esse empoderamento que vem acontecendo já desde a década de 60, ele se tornou muito mais presente dos últimos 10, 15 anos para cá. Inclusive a Lei Maria da Penha, apesar dela ter pouco conhecimento, ela veio ajudar que isso realmente acontecesse. A gente pode observar muito isso na preparação que as mulheres têm tido hoje. Você frequenta uma faculdade, como nós frequentamos recentemente, numa sala de curso de Direito, com 35 alunos, tinha 20 e poucas mulheres. Isso. Então, as mulheres elas estão se dedicando realmente a conseguir essa liberdade. Mas esse é um trabalho que leva gerações para que se consiga realmente essa libertação. Não essa superiorização, mas igualar, como a senhora acabou de se referir. Porque não tem nem melhor nem pior, nós somos todos iguais. Exatamente. E a gente tem que levar consigo essa ideia de que podcasts como este, o PodLeges, que é voltado ao mundo jurídico, voltado a enriquecer o conhecimento do estudante de direito, a levar uma atualização dos próprios profissionais do direito, também tem esse papel de esclarecer as mulheres, de esclarecer os homens do tamanho da responsabilidade de mudar essa história, de mudar esses dados, de diminuir esses danos que há séculos a gente vem tentando reverter, né? Mas é muito difícil, realmente estamos plantando ainda as sementes de dados melhores, mas a cada passo, hoje, que nós estamos aqui debatendo sobre a Lei Maria da Penha, sobre o feminicídio, sobre o Agosto Lilás, essa consciência que ela passe a não ser mais só no mês de agosto, que nossos filhos cresçam com esse entendimento de que a mulher deve sim ser sempre tratada com prioridade, com mais cuidado, com mais amor, que quando a mulher está sendo bem tratada assim, tudo dentro da família flui, tudo dentro do trabalho flui mais facilmente. Uma mulher ofendida, uma mulher magoada, uma mulher lesionada, ela acaba que é como uma perna de mesa. A família fica em falso. E, em consequência, também a sociedade, né? A sociedade porque a fica família doente. é a semente da sociedade. Com certeza. Então, nós precisamos que haja harmonia familiar para que a sociedade possa também se harmonizar. Com certeza. Então, esse aqui vai ficar para a posteridade. Há muitos e muitos anos à frente, vão ver que nós estávamos aqui tentando buscar conscientizar se esse
se esse episódio conscientizar uma mulher de que os direitos dela estão dentro desta lei, que ela tem que ler a lei, que ela tem que saber bater no peito e dizer eu tenho uma lei, e buscar no local certo o seu acompanhamento, que seja legitimada, efetivada a sua proteção. Se nós conseguirmos que uma tenha essa consciência, esse episódio já valeu muito a pena. Com certeza. E esse é um dos nossos objetivos, é justamente esse. É esclarecer para aquelas mulheres que estão nos ouvindo hoje que elas têm direito. Os direitos estão garantidos. E elas têm como procurar esse direito. O Estado, apesar da precariedade que ainda existe, o Estado tem realmente investido. Tem criado delegacias especializadas, centros de atendimento, centros de acolhimento, em várias cidades, inclusive no Piauí, várias cidades já possuem esses centros e já possuem as delegacias especializadas. Para onde elas devem se dirigir no momento que se sentirem ameaçadas, se sentirem coagidas, porque ninguém pode viver nem ameaçado nem coagido, principalmente a mulher, uma vez que para ela tem todo um aparato estatal de proteção. Sim, essa rede de proteção, inclusive, no caso da mulher, ela acaba sendo ainda muito mais extensiva do que a própria lei. A lei determina que tenha uma delegacia, que tenha uma equipe psicossocial, que tenha um atendimento psicológico, que tenha um hospital que faz. Mas nós, por exemplo, advogados, nós também somos uma extensão dessa rede de proteção. Porque mesmo que a mulher bata nessa porta em busca de um socorro, às vezes de uma orientação, mas ela sai muito melhorada, muito mais acolhida quando ela conversa conosco, mesmo sem fechar o contrato. Às vezes a gente faz uma força medonha para que aquela situação não seja tão absorvida pela mulher que nos procura. E aí é onde entra o nosso lado psicólogo, que todo advogado tem. Né? Então a gente, mesmo não fazendo dentro da lei parte desta rede de proteção à mulher, nós fazemos muito esse papel de acolher, porque muitas não têm medo de procurar uma delegacia, porque lá só tem o quê? Delegado homem, policial homem, gente, às vezes mal encarado, policial militar, às vezes com a carona ruim. Parece uns Robocop, né? Aí, às vezes, a mulher vai com medo, então ela vem, às vezes, procura o escritório de advocacia para ter uma primeira orientação, e aqui a gente dá um encaminhamento para que ela busque a delegacia especializada, busque um hospital. A gente, muitas vezes, se resolve muita coisa dentro de uma sala dessa aqui também, o advogado compondo essa rede de proteção, que é muito importante para nós. Falando nessa questão das delegacias especializadas, segundo o IBGE, apenas 7,% de delegacias especializadas em combate em defesa da mulher existem no Brasil. 7,5%. Ou seja, é um número muito pequeno, muito precário, pequeno. Mas está melhorando. Se não tivesse sido sancionada a lei, Maria da Penha, provavelmente nem teríamos nada. Mas como tudo é muito lento no serviço público, no governo, tanto nas esferas estaduais, federais e municipais, isso leva tempo. Mas essa rede vem sendo construída e vem sendo construída de forma sólida. Onde ela existe, ela realmente tem funcionado. Com certeza. Inclusive, aqui deixo registrado, e primeiro quero parabenizar o Dr. Kennedy Kennedy é esse rapaz. O Dr. Felipe, perdão, pela o amplo conhecimento em termos estatísticos referente a esta lei, a esse tema. Isso é muito importante para que a gente tenha uma consciência real da situação da mulher, da vulnerabilidade da mulher, da violência da mulher a nível nacional, como você sempre tem colocado. E aqui eu digo, referente ao que o Dr. Kennedy falou, realmente é muito difícil. Somente 7,5% de delegacias efetivamente voltadas, né, para essa proteção. E realmente seria pior se não tivesse nenhuma. Em Pedro II, por exemplo, a cidade que eu moro e atuo, o maior número de crimes são crimes de violência contra a mulher. O primeiro requerimento que eu fiz como vereadora, quando fui eleita, foi de uma sala, pelo menos uma sala
de atendimento especializado para a mulher dentro da delegacia. Porque as delegacias, como nós todos sabemos, são precárias, têm uma logística complicada e muitas vezes agressor e vítima ficam cara a cara esperando o delegado chegar. Muitas vezes agressor e vítima ficam ali se ameaçando, se degladiando ainda mais na delegacia por falta de uma sala de acolhimento à mulher vítima de violência, ao filho da mulher. Inclusive vítima. já está previsto na própria lei, né? Exatamente. Então, somente agora. E profissionais capacitados também, para atender esse tipo de ocorrência. Essa é uma grande ferida que existe. E aqui não posso deixar de elogiar os grandes profissionais da Polícia Civil e Militar que fazem o seu papel com excelência, mas existem grandes números de pessoas que ainda precisam melhorar muito no atendimento à mulher, principalmente naquela abordagem inicial. A mulher está previsto na lei que ela não pode ser questionada qual o motivo da agressão. E muitos, é a primeira pergunta que eles fazem. Por que seu marido lhe bateu? O que foi que a senhora fez? Não tem nem justificativa. Isso é inadmissível. É uma Isso nova é vitimização, inadmissível. Né? Ela vai estar, além de tudo, sendo questionada pela pessoa que era para dizer assim, cadê esse bandido? Vamos prender ele agora. Não, ela ainda foi questionada. Por que você aprontou? Que você Vejo fez? muitos casos, e aqui faço um apelo. Não façam isso. Além de agredirem a nossa lei, Maria da Penha, vocês vão estar agredindo mais uma vez essa mulher que está lá lhe pedindo socorro. Então, assim como está prevista a capacitação para esses policiais, militares, civis, essas atualizações, muito se tem de dentro do ser humano que não precisa de atualização. O carinho, o respeito pelo próximo deve estar dentro de cada servidor, público, privado, particular, qualquer que seja. Então, a gente faz um apelo para que situações como essa não aconteçam. Por favor, multipliquem esse apelo, porque é muito importante que a mulher encontre. Não adianta ter a lei mais linda do mundo se ela não encontrar uma pessoa linda para lhe acolher. Então, o mais importante que ela quer é um acolhimento, é ser tratada com respeito, com dignidade. Ponto. Não precisa passar a mão demais, não. Porque tem mulher realmente que é atrevida. Eu acho que se um dia eu apanhasse era porque eu merecia. Olha que contradição. Porque eu acho que no dia que eu precisar apanhar, eu vou bater primeiro. Então vai ser por revide. Mas eu não quero que ninguém me pergunte por que eu apanhei, não. Mas merecer não quer dizer que você deve apanhar. Eu vou lá e vou fazer cumprir a lei. Apanhei, nem que eu tenha batido, mas eu não quero que ninguém pergunte, não. Eu apanhei, a lei me protege. Então, a gente tem que ter esse cuidado de realmente entender que existem mulheres que são atrevidas, tem mulher que é mais agressiva, que tem um linguajar mais solto e acaba, às vezes, por ferir a masculinidade de um homem, mas nada justifique. Nada. Ela pode jogar um prato na cabeça do homem, ele não pode bater, ele não pode revidar, que a lei protege ela. E acabou-se, ponto final. Muito bem. E isso que a doutora falou sobre os profissionais, sobre o fato da mulher chegar na delegacia e sentir aquela tensão de uma delegacia, reflete nos números. Por isso que só 27% das mulheres procuram a delegacia. Né? O restante desses dados fica calado, porque não se sente bem em procurar uma delegacia. Ora, se só tem 7,5% de delegacias especializadas, né, no combate à violência contra a mulher no Brasil, então, quando acontece essa violência, né, elas vão procurar a delegacia geral, né, aquela delegacia que não é especializada. E quando chega lá, vai encontrar um delegado. Então, muitas das vezes, elas tem receio de falar determinados, principalmente, doutor Felipe. Principalmente principalmente na polícia, que na polícia, seja ela militar, civil, né, ainda existe a predominância do machismo. Sim, e muitos desses dados, muitas dessas violências não são registradas porque a mulher fica constrangida de
de relatar o fato. Porque muitos abusos, por exemplo, uma lesão corporal, não precisa a mulher dizer muita coisa, basta ela mostrar o rosto para o médico, mostra um braço, mostra um laudo às vezes, ou então a mulher no caixão, como muitos casos acontecem também de homicídio, que no caso, em decorrência de ser mulher, seria um feminicídio. Mas muitos casos de abuso em relacionamentos que acontecem por questão sexual, a mulher ter essa dificuldade, às vezes, de ceder no momento em que ela não está se sentindo apta para uma relação sexual e o marido ou o namorado acaba forçando. Isso é tão rotineiro, a gente nem imagina. Forçando a mulher a uma relação. E ela relata para uma amiga que ontem aquele bêbado, meu marido chegou bêbado, acabou forçando. Isso foi um estupro, gente. Um estupro, que a mulher tem muita dificuldade. Como é que a mulher vai chegar para um delegado ou para um agente da Polícia Civil e dizer, meu marido me estuprou? Né? É muito constrangedor. E a partir do momento que se cumprisse a lei, preferencialmente com o atendimento da mulher, sendo feito por uma mulher, a mulher se sentiria muito mais à vontade para relatar fatos como esse, que são incomuns porque não estão nas estatísticas, mas são mais comuns do que a gente imagina na vida real. E digo isso porque sou advogada e acabo sendo um pouco que psicóloga, um pouco de ouvinte, um pouco de amiga de muitas que vão ao meu encontro para pedir um socorro, porque não se sentem à vontade. E muito dessas consequências, eu acredito que são por conta do primeiro contato. A pessoa vai para fazer um BO, o que é que você quer? Tal, a pessoa já se sente constrangida. Puxa o freio de mão. Não conta tudo, não vai, muita coisa não sai. Então, se a pessoa se sentir mais acolhida, e aí eu peço, mais uma vez, essa questão do apelo da humanização do atendimento. Assim como nos hospitais, quem vai para uma delegacia vai por algum momento de desespero. Ninguém vai para uma delegacia para bater perna. Ninguém vai para uma delegacia para tomar café com o delegado e conversar com a gente. A gente vai para um hospital quando a gente está com dor. A gente vai para um hospital quando a gente está com problema de saúde. A gente vai para uma delegacia quando a gente está precisando de um socorro. Simples, ponto. Até quando você perdeu um documento, você está pedindo socorro ao Estado que lhe conceda uma possibilidade de ter uma segunda via, que é através de um BO. Do mesmo jeito a mulher. Quando ela vai bater na porta da delegacia, ela não quer ser mal recebida. Ela quer ser, pelo menos, em muitas situações que até às vezes nem configura crime, mas ser também respeitada humanizadamente, né? E o seu requerimento lá até hoje? Assim, eu fiz o requerimento, inclusive pedi o apoio da própria gestão municipal. Aqui também, cidades pequenas, é muito comum que o executivo auxilie as forças de segurança em suportes logísticos, às vezes uma reforma, uma ajuda de um combustível, uma coisa assim, para facilitar com que o Estado efetivamente funcione sem arestas dentro de um município. Então, agora conseguimos essa reforma através da Secretaria de Segurança e um apoio também do Ministério Público, através dessas transações, desses acordos de não persecução penal, que favoreceram a reforma da delegacia, e assim, agora vai existir uma sala de atendimento à mulher. Em Pedro II, por enquanto, não dá para ter uma delegacia, mas vai ter uma sala de atendimento à mulher e às crianças também vítimas de violência, uma sala especializada voltadas para isso. E esse é o grande sonho, que se a gente puder estender, levar essas benesses para cada cidade, mesmo que não seja possível uma delegacia especializada, mas uma sala especializada, uma salinha onde ela possa derramar o pranto e buscar o acalento estatal em paz, né? Sem ter que estar visualmente ou em contato com o seu agressor. Tudo bem, não tem uma delegacia especializada, mas em Pedro II tem agentes femininas que poderiam prestar esse serviço prioritariamente às mulheres? Antes nós não tínhamos, já tivemos delegadas, mulheres lá,
mas não tínhamos agente. Agora tem uma agente que já é mais antiga, e essa semana recebemos mais 3 mulheres. Então, eu acredito que essa sala caiu do céu, e essas mulheres também, para ajudar a favorecer com que a lei Maria da Penha, com que as leis que protegem a mulher em geral possam ser cumpridas com mais efetividade. Pois então, um Agosto, recado, né? para as mulheres de Pedro II, Exatamente, né? mulheres... Se sintam acolhidas a partir de agora na delegacia, procurem, não deixem para depois, né? Procurem socorro. Porque se deve procurar socorro logo no início, né? Porque se você deixar que a coisa vai caminhando, se agrave com o passar do tempo, o que pode acontecer, como a senhora citou agora há pouco, acaba-se muitas vezes no caixão. Às vezes é tarde. Porque começa no empurrão, é um tapa ali no rosto. Toma um celular. São pequenos detalhes que muitas mulheres, por não ler a lei Maria da Penha, não têm conhecimento. Como, por exemplo, tomar o celular, mandar cortar o cabelo, não vestir roupa tal, proibir de sair com algumas amigas, proibir de passar em rua tal ou de frequentar, sair de casa depois de tal hora. Tem a perseguição também. A questão do hackear celular. Você colocar rastreador. WhatsApp web. Colocar um fake dentro para seguir sua mulher, para saber o que ela está fazendo. Gente, isso é violência das mais graves, puníveis. E se você está com uma pessoa que lhe vigia dessa forma, você já está errado. Está se anulando. Porque você está perdendo o seu maior direito, que não é o que está na lei, não. É o seu direito à dignidade. A partir do momento que você não é digna de confiança, você não tem que estar com um homem desse. Então, em primeiro lugar, é o amor, depois a lei. Então, se a mulher não se amar, não tem lei que vai resolver. Amor próprio é tudo. Porque a lei Maria da Penha, ela traz 5 tipos de violência, não é isso? Vamos lá. 5 gerais, né? Mas aí a gente tem um rol extensivo ali demais. São exemplificativas, né? São. Que são as principais. As principais. Física, psicológica, patrimonial, sexual, emocional. E emocional. Né? E dentro desse rol, você encaixa tudo que você quiser. Tudo. Tudo que você imaginar que lhe causa desconforto é abuso. Eu conheci um caso que o homem não deixava a mulher usar roupa vermelha. Nem pintar as unhas de vermelho. Pintar unha de vermelho. Pintar unha de vermelho. Eu queria entender. Agora eu lhe faço a pergunta. Você me perguntou, doutor Felipe, por que as mulheres aceitam situações como essas, abusivas? O que é que passa na mente de um homem que quer proibir sua mulher, por exemplo, de usar esmalte vermelho? E que isso aumenta ou diminui a capacidade sexual dela de trair, por exemplo? Batom vermelho, se o homem pedir pra mim não pintar minha de vermelho aqui, eu amo, não aceito não. Cartão vermelho pra ele. Dá um tchau pra ele, tchau meu filho. Tchau, querido. Eu sou mais minhas unhas vermelhas. Hein, doutor Felipe? Essa questão machista, né? Questão machista. Que as próprias mulheres acreditam também nesse machismo. Como a senhora tinha falado, que muitas mulheres ainda acham que não podem estar acima do homem, né? Isso reflete na pesquisa. 71% das mulheres acham ainda que o Brasil vive uma sociedade machista. E realmente o Brasil ainda é uma sociedade machista. É igual o Dr. Kent falou. Vem mudando? Vem. Mas ainda continua sendo uma sociedade machista. Em algumas coisas, ser machista é bom. Por exemplo, eu tenho o meu lado machista. Por exemplo, eu gosto de servir meu marido, de servir o jantar. Eu poderia muito bem, pela lei, exigir que ele sirva para mim. Mas assim, tem uns padrões, tem uns costumes que não nos diminuem. Eu acho que enobrece a mulher. O excesso de cuidado, por exemplo, com seus esposos. Eu não deixo meu marido sair sem estar engomadinho. Eu faço questão. Tem uma pessoa que me ajuda, mas se não tiver engomada a caráter como ele merece, eu vou lá
e em como. Porque aprendi com a minha mãe que a mulher deve cuidar do marido. Isso é machismo? É. Porque não existe nenhuma obrigação. Antigamente era como se fosse uma obrigação. Mas você deve fazer por amor. Por exemplo, muitas coisas de casa. Decidir sobre coisas de casa. Uma simples coxa de cama, comprar um jogo de talher. Isso são casos, são fatores que geralmente é a mulher que decide. Né? Quanto à questão de comprar o carro, de comprar a casa, é o marido. Isso é machismo. Demais. E que, nos mínimos detalhes, você percebendo, pode virar uma coisa maior. Você tem que saber diferenciar o que lhe dá prazer dentro do machismo, como, por exemplo, eu gostar de servir a comida, fazer a comidinha para meu marido, ele faz porque feliz, eu gosto, né? porque não por uma obrigação, porque a mulher tem o direito de servir o marido, levar o copo d'água. Antigamente, o homem terminasse de comer o copo d'água, a gente estivesse do lado, Era briga. o prato voava na cara dela. Então, não por obrigação, mas por amor. Aí é onde entra a questão que eu falei. Diferenciar o que lhe dá prazer e o que lhe dá desconforto. Ai, lá vai eu, tenho que fazer a comida do marido, já está na hora. Isso é desconforto. Então, não existe a obrigatoriedade nisto. Ele tem que saber esquentar a comida dele, fazer o cuscuz, fazer um cafezinho, nem que seja nesse café, não tem nadinha, não é obrigado a fazer coado. Mas se eu gosto de fazer um café coado pro meu marido, nada me impede. Isso é machismo? Da minha parte, eu acho que porque eu aprendi com a minha mãe, que foi criada por uma avó machista, minha avó, e meu pai também era extremamente machista, mas foram coisas que ela me ensinou a ter prazer em fazer, não por obrigatoriedade. Então, existe a diferença. Costume que lhe dá satisfação de fazer dentro de casa e que em muitas circunstâncias pode ser considerado machismo, e coisas que você fica desconfortável de fazer. Como, por exemplo, tinha um ditado, Shelly, eu não sei se você já ouviu falar, que mulher que não dá em casa, o marido busca fora. Ah, sim, já ouvi falar. Gente, isso é inadmissível. Negócio de dar. Mulher dá só se quiser, no dia que puder, no dia que tiver com vontade, com muita vontade. Se tiver com pouca, não dê não. Vai gastar seu cardio com isso, não. Entendeu? Mas antigamente, as mães, quando as filhas iam casar, ela dizia logo, olha, minha filha, tem que servir seu marido na hora que ele quiser, como se fosse uma obrigação, beber água, um objeto. Uma obrigação. Antigamente, as mulheres tinham uma ruma de fia aí. Fazia na hora que o marido queria. Era na hora que ele queria, e não na hora que ela queria. Eu digo aqui, não é na hora que você quiser. Ainda fala assim, fica não, prato vai perder. Não. E acontece muitos casos de traição, e eles alegam que é porque eu não tinha em casa. Separa. E tenha uma que lhe dê todo dia, na hora que você quiser. Exatamente, e tem, só que tem. Agora, não se deixe sofrer essa agressão de fazer o que você não tem conforto para fazer, que você não se sente à vontade. Eu acho que a mulher tem que botar isso na cabeça. A Lei Maria da Penha, entre todos os pontos de proteção que ela relata, o que causa desconforto já está ali encaixado em algum daqueles itens. Eu assisti há pouco tempo um vídeo do pastor Cláudio Duarte e achei interessante porque ele dizia que essa violência, ela começa lá nos primeiros dias do relacionamento, lá no namoro. E ela vai num crescendo, assim como a relação vai se amiudando, essa violência também vai crescendo. Achei interessante um conselho que ele deu por uma jovem que o procurou, dizendo que estava apaixonado por um rapaz, mas que estava preocupada, que viu o rapaz batendo na mãe dele. Aí o conselho que passou o Cláudio Duarte falou, não, case-se logo com ele. Case, para livrar a mãe dele desse pilantra. Dessa cruz. Então, se você está enxergando, desde o início, que aquele é um relacionamento abusivo, que aquele cidadão que está ao seu lado não lhe respeita, não lhe dá o devido valor, procure outro. Da mesma forma que tem muitas mulheres, tem também muitos homens. Tem, né? E homem, Dr. Kennedy, não é obrigada a mulher viver com homem, não. É porque eu preciso de um companheiro. Não existe isso, não. Você pode ter hoje 1001 formas de se satisfazer financeiramente, sexualmente,
que não seja com o homem. Hoje o homem não serve mais pra nada. Hoje O homem tá descartado, serve, O homem é descartado. mas tem que prestar, tem que fazer por merecer. Antigamente a mulher, porque não, a mulher obrigatoriamente ao sair do seio da casa dos pais tinha que pular direto para do marido. Hoje a mulher tem a opção de sair dos pais e vai morar sozinha. E vai ter o namorado no dia que quiser, se quiser, o namorado ou a namorada. Né? Okay. Hoje a mulher é livre para escolher o que ela quiser. Não existe mais aquela coisa da imposição do casamento, que também era um tipo de violência, inclusive provocada pelos próprios pais e principalmente pelo pai. A mãe muitas vezes resistia, mas tinha que se fazer cumprir o que determinava o pai, o que determinava o costume. Isso são violências que a gente não gosta de recordar, mas a mulher tem que ter conhecimento que para mudar a nossa história, não adianta nós fazermos um vadimeco inteiro de leis que lhe favoreçam se ela não quiser ser favorecida. A mulher ela tem que rasgar a camisa que lhe sufoca dos relacionamentos abusivos. E digo, dos relacionamentos abusivos de todos os aspectos, tanto familiares, como tem pai que agride filha pela forma que ela se veste, pela forma sexual que ela escolhe. A filha é homossexual, o pai é o primeiro a criticar, ao invés de acolher, ao invés de amar, ao invés de aceitar. Muitas igrejas condenam as mulheres por opções sexuais diversas da tradicional, que é homem e mulher. Não existe isso. A opção tradicional é o amor. E muito das violências são por resistência de entender que a predominância na vida do ser humano tem que ser o amor, e não o costume, e não o tradicionalismo. E que ela tem que estar com alguém do lado. Exatamente. A gente tem que se desprender dessa questão da essencialidade de ter um marido, de ter um homem. É importante? É. Eu me sinto super segura quando eu estou com o meu marido perto de mim. Mas eu tenho que ter um posicionamento firme do momento que ele não está. Né? Do momento que ele não está, eu saber me defender. E isso é o que a mulher tem que levar para a vida. O homem é um acessório, não um acessório no sentido pejorativo, mas algo que lhe engrandeça, mas que não seja essencial. Assim como um celular. Hoje tem criança que se você não der um celular, fica doido. Não existe isso. Em muitas coisas você tem que saber discernir o que é essencial, o que é acessório. E hoje os homens, a gente pode ter como um acessório satisfatório, lógico, satisfatório. Não é como o doutor Felipe falou aí, que é totalmente descartável, não. Vocês têm muita importância na nossa vida e saibam disso. São muito importantes, os homens são muito importantes, os nossos pais são muito importantes na nossa vida, na nossa formação. Os maridos, os namorados são tão importantes no enriquecimento da nossa formação sentimental, até do empoderamento. Uma mulher que tem um relacionamento amoroso tranquilo, ela se torna mais forte, ela tem mais cabeça para estudar, ela tem mais cabeça para trabalhar. Um relacionamento turbulento, ele causa grandes prejuízos na vida. O filho, do mesmo jeito. Você tem que criar seus filhos, e aqui entra a parte da sementinha, ensinando que a mulher deve ser tratada como uma flor. Poético, simples. Nunca revide. Na escola tem negócio, tem pai que diz assim: fulano te bateu, por que tu não deu um tapa nessa égua? Não pode bater em mulher. É crime. Bebezinho, meu amorzinho, além da obrigação da lei, você tem que ensinar ele a amar as mulheres, a cuidar. Existem outras formas de você impedir uma possível agressão, uma mordida de uma criancinha, né? Tem mãe que ensina, por morde ela também. Não pode. Mulher não pode ser agredida em nenhuma hipótese. É crime. Simples. Porque muitas das vezes a gente quer jogar a responsabilidade para a escola, né? A educação toda é lá na escola. Mas quando você leva para dentro de casa, tem esses exemplos aí. Exemplos como esse. E aí não adianta nada. A escola tem que lute para formar um cidadão que a gente sabe
que o exemplo Vem de é casa. muito mais Transformador do que a própria transformador escola. do que um livro, né? Então, você pode ler um livro para o seu filho sobre a Lei Maria da Penha. Terminou de ler, dá um tapa na esposa. Aí seu filho escuta, do outro lado da porta do quarto. O que é que ele vai aprender? E o Isso é trauma normal, que acho essa que isso é criança vai ter normal. também. Que a lei ali não serve de nada, se nem meu pai não segue. Então, não adianta. A gente tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo e tem que ser de pequeno. É muito difícil transformar pessoas depois Já de grande, uma personalidade Formada. agressiva. É muito difícil. É por isso que eu acredito que ainda vai demorar, né, para as mulheres se sentirem realmente seguras, né? Não vai ser um episódio como esse que vai mudar, infelizmente, né? A gente queria que fosse, né? Mas vai ajudar infelizmente bastante. não vai acontecer. Por isso que tem que começar realmente desde pequenininho. E é uma junção também, né? Hoje em dia a gente quer procurar alguém para jogar a culpa, né? O Estado joga na família. Não, é uma junção. A junção. Vocês, nós pais, temos que educar nossos filhos. A escola também tem que ter uma boa educação. O Estado tem que ter boas políticas públicas, né? A sociedade. É toda uma junção. Toda uma conjuntura, é verdade. Não adianta eu querer procurar, ficar... Qual é o erro? Onde é que está o erro aqui? É no Estado. É na escola. Porque é bem fácil, né? A gente apontar o erro. Agora fazer para melhorar... É como um muro, é como um cercado, onde você tem ovelhas ali, tem um pastor alemão ali, aqueles cachorros tal, tem o dono, mas quebre 2 pauzinhos da cerca ali para você ver como elas tudinho se desviam. Não tem cachorro, não tem dono que segura, elas fogem mesmo. Então, se você abrir brechas, a escola está fazendo o papel dela, a igreja está fazendo o papel dela, e o pai está fazendo o papel dele, mas a mãe já alisou ali demais, passou muito a mãozinha e acaba interferindo na personalidade daquele homem que poderia ter sido um homem muito melhor, mas não foi porque alguém abriu aquela porteira, abriu aquele buraco na cerca e aquilo foi o ponto fulminante para a personalidade dele ter um desvio agressor. Então a gente tem que ter muito essa conscientização e por isso vai demorar mesmo, doutor Felipe, porque é uma conjuntura complexa que vem se expandindo muito, o mundo tecnológico, esse mundo das redes sociais, esse mundo digital, ele está tornando quase que impossível a gente conseguir conter o avanço da criançada. A gente não consegue acompanhá-los. Esse é o termo real. A gente não consegue. Muitos sabem mais do que a gente. E aqui o doutor Felipe disse que o doutor Kennedy tinha esse no início do podcast, mais resistência com o mundo tecnológico. Hoje está aí dando show. Não, e justamente nós temos que aproveitar esse mundo tecnológico, essa facilidade de atingir as pessoas para levar informações como nós estamos levando aqui agora. Com que essa semente frutifique e os resultados aconteçam. A gente tem que aprender com eles e ensinar os nossos princípios. Como também você falou, familiares, que são os mais importantes, e aqui cito de todas as formas, levando-se sempre em consideração o amor, que é tão fácil exercer o amor, não precisa ter estudo, não precisa ter dinheiro, não precisa ter condição, nem estar mais vestido, nem menos vestido, nem usando uma roupa mais cara ou um carro melhor para amar. Você pode ser um amor de pessoa e exercer essa parte da humanização sem precisar ter recursos. Então é muito simples. Ninguém pode dizer assim, eu não amo porque eu não posso. Eu não amo porque eu sou pobre. Não. Eu bati na mulher porque eu sou pobre. Não. O amor, ele está dentro de todos os corações. Do pobre, do rico, do preto, do branco, da mulher, do homem, do homossexual, do trans, de todo mundo. Então, tendo o amor como princípio, tudo fica mais fácil. E cumprir a lei Maria da Penha fica ainda mais fácil. Também acredito que nós mulheres, a gente tem que se unir mais, se apoiar, porque tem muita mulher que também tem esse pensamento de alguns homens, né? Infelizmente, acontece. Então, eu acho que se a gente se unir mais, se apoiar mais, tudo tende a melhorar. Mas você já percebeu, Cristiane, que as mulheres são as primeiras a criticar as mulheres? Já.
Muito. Enquanto um homem elogia você, ô doutora, hoje você tá tão bonita com essa roupa, parabéns, a senhora mudou o cabelo. Aí a mulher diz assim, tu viu? Ela já pintou os cabelos. Hoje ela tá perua. Eita, que ela botou botox, foi? Parece que falam assim de uma forma como se nós não fôssemos da mesma laia, como se nós fôssemos de gêneros diferentes, sei lá, com um sentimento de concorrência, não sei se é inveja, mas muitas mulheres têm esse sentimento. E isso muito triste. Não sabe admirar uma mulher, né? Não sabe. Aí muita gente confunde a questão do assédio. Ah, eu fui assediada. E às vezes tem a grande diferença, porque a gente chega em certos locais, as pessoas costumam elogiar. Né? Quem que não fica feliz se a gente chega no lugar e o homem tá elogiando? Claro, quando passa pra questão do desrespeito é diferente. É diferente. Mas a pessoa chega e tá elogiando, eu adoro, agradeço, fico super feliz, a autoestima fica elevada. E esse elogio tem que partir também por parte das mulheres. Exatamente. Para fortalecer essa intimidade, essa sororidade, que é um nome tão bonito, mas que é tão pouco exercido. Porque os homens, gente, vocês estão de parabéns. Homens, se a esposa ligar, Felipe, o Kennedy tá aí, nem que ele já tá aqui, é porque ele tá no banheiro. Para livrar um amigo, o outro faz milagre. Agora a mulher não. Ela tá sumida. Então a mulher tem que mudar, tem que ser igual aos homens. Até nisso nós temos que ser iguais, Não generalize, não são todos os homens que são assim. Mas a maioria. Mas assim, mas em termos de serem solidários, parceiros, irrestritamente todos são iguais. Gente, é impressionante como homem com homem mesmo, eles estão de mão dada, nem que não conheça. Mas eles salvam a vida do outro. Agora, as mulheres precisam exercer mais esse companheirismo, essa parceria, essa admiração, o incentivo, o dados de mão. E aqui lhe digo, na política também já passei um constrangimento de uma mulher chegar para mim e dizer, ô doutora, me perdoe, mas eu não voto em mulheres. Meu Deus. Eu digo, por que tu não vota em mulher? Quem é teu candidato? Ela, fulano. Eu digo, é mais mulher do que eu. Por que não vota em mulher? Ela não soube dizer, não, é porque eu só voto em homem. Eu digo, não, pois é uma justificativa injustificável. Né? Dizer que não vota em mulher porque só vota em homem. É porque se as mulheres votassem mais das mulheres, teríamos mais mulheres na e aí pública, teríamos mais. Não seria nem necessário a determinação de cotas. Né? Uma vez eu estava no trânsito e a mulher estava atrás de mim, queria passar, eu escutei quando ela falou, só podia ser mulher. A própria mulher falando pra mim, eu fiquei horrorizada com a situação de uma mulher falando isso comigo, né? Mas a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha, Cristiane, e eu tenho certeza que mais uma vez eu a gente pode modificar. É o pensamento machista. Esse pensamento machista, por exemplo, do lado ruim, né? Que a senhora explicou, que tem aquele machismo aqui, né? E a mulher ainda tem esse pensamento, não vota em mulher. Porque ela também tem esse pensamento machista, né? Questão da mulher no trânsito. A maioria das mulheres que lhe criticam, ela tem a vontade de fazer o que você faz e não tem coragem de fazer, né? E por isso que eu admiro muitas mulheres que vão e correm atrás e mostram a cara, não ficam se escondendo atrás de muros. Nem precisa de um homem para estar na sua frente, sim, ao seu lado, né? Exatamente. Até para a questão de multiplicar, né? Os dois andar junto, lado a lado. A questão não de ser um ser mais do que o outro, mas sim a questão da igualdade, serem iguais. Mas enquanto esses números não mudarem, de fato nós vamos precisar de leis, como a Lei Maria da Penha, para que a gente possa, a lei de cotas, para que a gente possa tentar conseguir, agora também as cotas nas políticas, possa conseguir inserir a mulher num patamar menos desproporcional. Porque de igualdade ainda está um pouco longe, mas a gente buscando diminuir essa desproporcionalidade já é muito viável, que leis como essa, que não eram para existir, porque se o homem respeitassem que a vulnerabilidade, que a sensibilidade da mulher, que foi o que eu aprendi desde pequena, é menor mesmo, é mais frágil, não precisaria de que o Dr. Felipe dissesse para um cliente dele que não pode bater na mulher. Porque automaticamente você sabe que a mulher é mais frágil do que o homem.
exceto a Graciane Barbosa com o Belo, né? Que rapaz. ali é bem mais ali é forte. uma monstra. E graças a Deus a gente A tem senhora também, doutora. Ô, também. tem esse dispositivo legal também, a questão do crime, né? O descumprimento de uma medida protetiva na Lei Maria da Penha. Então, graças a Deus que a gente tem esse dispositivo legal. Sim, e inclusive agora mais potencializado, né? Com a questão da desobediência, porque antes a medida protetiva era um tira e bota danado. Bota, tira, fazia as partes, tirava. Hoje existe uma resistência maior, existe, na verdade, uma rigorosidade maior da lei, e existe também agora o crime de desobediência, Exatamente. porque antes a mulher só voltava para o marido e acabou-se. Hoje não, mesmo que eles voltem a ter um relacionamento, mas se a medida não tiver sido revogada e aconteça uma nova investida criminosa por parte desse cara, desse homem, desse companheiro, existe também agora o agravamento por parte da desobediência, né? E a gente também tem súmulas, a gente também tem benefícios, né? Como o SUSIS, que também não entra para o agressor. Não entram. Agora ele não pode mais pagar a cesta básica, a Lei 9.099 foi totalmente bloqueada. Exatamente. Dessa possibilidade de transação. Isso, infelizmente, não ajuda muito, porque muitos dos crimes ainda são considerados pela própria Lei Maria da Penha num potencial pequeno de penalização, e isso faz com que o agressor não fique de trás das grades, e acaba que para ele pode não ser um ensinamento, porque eu acho que a cadeia ensina muito. Gente, um dia de cadeia ensina muito para uma pessoa. Principalmente no nosso sistema de cadeias, que é aquele assim mesmo padrão. Alguns para fases positivos, cheio de negativos, regalo, né? Conforto, né? Todo aquele conforto, aquele cheiro aquele de quarto de hotel 5 espaçozinho. estrelas, que ensina demais. Gente, Ó, o que tem de cliente que chega pra mim chorando, dizendo que Me nunca tire mais logo. trisca na Me mulher tire dele. logo, Eu doutora. digo, poxa, trisque. Você vê, tá lá lhe esperando a cheirosa. Aí, Cheirosa. menino, eu chamo a cheirosa. Doutora, a gente falando daquela questão da junção, né, de educação, e aí enquanto vocês falavam, eu fiz uma pesquisa aqui no Pai Google, né, porque dos dados daqui do Brasil eu já sabia, agora mundial não. Fiz uma pesquisa aqui no Paizinho Google aqui, e o site do G1, né, que é o site da Globo. Aí eu fiz uma pesquisa aqui para saber qual o país, né, tem a menor taxa de violência contra a mulher, né? E veja quais são os melhores e os piores países para ser mulher nos quesitos inclusão, justiça e segurança. Aí os 4 primeiros: Noruega, Finlândia, Islândia, Dinamarca. O que esses 4 países têm em comum? São os Noruega, países Finlândia, Islândia e Dinamarca. Além do frio congelante. São países modelo na educação. A Dinamarca, por exemplo, é o segundo país com a menor taxa de corrupção. Então eles têm esse modelo na educação, eles são países modelo na educação. E, consequentemente, também é um dos melhores países para você ser mulher. Para ser mulher, porque você não é agredida, porque o seu filho cresceu Aprendeu sabendo que não desde pode cedo. agredir mulher. Como é que a gente vai dar conta de educar se o trivial, às vezes, está tendo dificuldade de ser composto dentro de uma grade curricular, né, de alunos? Eu acho, particularmente, e em Pedro II, nós estamos implantando agora essa lei que insere a Lei Maria da Penha dentro do Sistema Municipal de Educação, ensinando crianças a conhecer o quanto é perigoso bater em mulher, ensinando aos homens, e ensinando para as meninas o quanto elas são protegidas pelo Estado, o quanto elas devem ser protegidas pelo Estado. Isso é uma pequena semente. A gente aprovou esse projeto na Câmara, inclusive por iniciativa de uma vereadora, mulher, a vereadora Lourdinha, de Pedro II, que é
nossa parceira lá dentro do Legislativo no combate à violência contra a mulher, e foi um projeto dela aprovado por unanimidade para inserir dentro do Sistema Municipal de Educação a Lei Maria da Penha. Então, a partir do ano que vem, já vai ser implementado algumas formas das crianças conhecerem a Lei Maria da Penha. Não. E aí elas podem ser que, como existe o livre-arbítrio, escolham não bater nas mulheres, né? E aí a gente conseguir diminuir os dados tão alarmantes que tem a nível de Pedro II, Piauí, Brasil e mundo também, né? Agora os piores, doutor. O índice, não, só complementar aqui, o índice que foi utilizado, né? O índice captura e quantifica as 3 dimensões da inclusão das mulheres: economia, social e política, justiça, leis formais e discriminação informal e segurança nos níveis individual, comunitário e social. Ou seja, tudo aquilo que a gente mencionou que precisa ter a junção já está implementado nesse país. Já existe de forma natural nesses países. E os dados estão aqui que refletem. Lógico, mais uma vez a gente é preciso mencionar, não vai ser da noite pro dia. Mas se não começar hoje, a gente nunca vai chegar no resultado. E outra questão também é a questão cultural, né? Nós somos um país latino. Os latinos têm essa tradição cultural de imposição sobre a mulher, né? De domínio por parte do homem. E das mulheres de aceitação. Porque até hoje, como já falamos, elas estão aceitando essa situação. E já podem mudar de ideia. Devem mudar de ideia. Já devem tomar novas atitudes. O que o doutor está falando em relação à questão cultural também reflete nos piores países. A doutora perguntou, quais são os piores países? Antes de falar, o Brasil está na 80ª posição. Para morar, né? Para as mulheres. Olha a diferença. 80ª posição. Aí os 10 piores países, que reflete culturalmente também, igual o doutor Kennedy falando. Afeganistão, Síria, Iêmen, Paquistão, Iraque, Sudão do Sul, Chad, República Democrática do Congo, Sudão e Serra Leoa. África, zona. São aqueles países com a predominância cultural e forte religião, né? Então, essa questão cultural tá bastante ligada, porque lá eles têm essa cultura de que realmente o homem que manda na mulher. E reflete aqui, são os 10 piores países para você se... E nessa colocação aí, o Brasil tá em qual, doutor? Não, o Brasil tá bem aqui. O Brasil tá bem... Tá favorável. E nessa aqui não tá favorável, o Brasil tá em qual que... Não, aqui é um ranking que for os 10 primeiros, e aqui é os 10 piores, então deve ser os 10 últimos, né? Os 10 últimos. E aí o Brasil tá na 80ª posição. Ou seja, uma posição ainda bastante crítica. Né? Não é uma posição digna do Brasil, não, do brasileiro. Precisa melhorar e muito. Mas é como eu tô falando, se não investir hoje, mas eu acho nunca que chegaremos no resultado. Que agravar ainda mais a Lei Maria da Penha. E já melhorou muito, eu acredito. Melhorou a própria lei do feminicídio, né, de 2015, já tornou crime contra o fato, a mulher, o crime que acontecido em decorrência dela ser mulher, se tornar um crime hediondo, já automaticamente qualificado, favoreceu muito. E aí é onde eu cito novamente, a cadeia ensina muito. A cadeia ensina muito. E enquanto crime simples de violação aos direitos da mulher, como chamar de vagabunda, dar macho pra mulher, tu tava onde? Tu tava com macho? Gente, isso é tão comum. Teu celular tá desligado. Por que teu celular tava desligado? Até que perguntar, a gente pergunta também, né, doutora? Mas assim, perguntar com agressividade. Pergunta, né? Perguntar é uma coisa, o tom da pergunta, se referir à mulher diminuindo, a pena é muito leve. E acaba que o homem não desestimulante, né? Não é desestimulante, continua fazendo, porque ele faz. Assim como também tem homem que bate, vai preso e sai, bate de novo. Mas eu acho que com a rigorosidade das penas e com a publicidade dessas gravidades de pena, a gente
pode diminuir esses dados de agressão contra a mulher, esses dados de feminicídio, que são preocupantes. Nós estamos no Agosto Lilás, né? Faz alusão ao combate contra a violência doméstica. Então, é normal, na internet a gente vê campanhas, né? Aquelas artezinhas e tal. O que eu mais vejo são mulheres. Eu não vejo, é difícil eu ver um homem divulgando uma campanha dessa. Só mulheres. Mas por quê que só as mulheres? Deveria sim também um homem se conscientizar. Não sabe nem a palavra. Conscientizar. Doutor Felipe pode divulgar amanhã. Não, eu só. Começa a publicar. Não, só a gente já tá aqui, né, com esse episódio. Vamos fazer Nós um estamos desafio. dando a nossa Vamos contribuição. fazer um desafio no Vamos. Instagram do Vamos. PodLegis. Vamos. Você tem aqueles cardzinho que você poste uma foto na praia. Poste uma foto. Como é que é o. Você é homem, poste uma foto do Agosto Lilás. Alguma É. frase sobre Aí- o Agosto Lilás. Tem uma imagem que a gente usa aqui. Um uma X mão, na mão. Um X na mão, a gente pode, né, fazer Uma uma. foto. A gente pode fazer aqui uma Uma foto. foto, os homens, não. A violência. E aí, lançar esse começa uma desafio. redezinha O de. Felipe vai iniciar o desafio. Hoje mesmo, eu só não sei fazer essa questão do. Como é que faz esse negócio aí de. Ai, é só um Não. batom ou um pincel. não, também- essa questão não. Tô falando A questão do cardzinho, do, né? do cardzinho eu não Ah, consigo. mas eu tenho um colega meu que ele inventa tudo. A Pronto. minha filha também, ela inventa tudo. Ela A sabe questão mexer da tudo de denúncia internet. também? Eu lhe digo. Daqui pra Porque- amanhã nós porque- criamos esse negócio. Vamos criar. Porque assim, a mulher é quem sofre a agressão, né? Então, se não vai adiantar nada, só as mulheres se reunirem, né, ficarem unidas, se nós homens continuarmos os mesmos. Com Se eu certeza. continuar agredindo a Cristiele, a doutora, se eu tivesse uma relação com a Cristiele, se eu continuasse agredindo ela, ela tá engajada na campanha, mas eu continuo agredindo ela. Pois é. E isso, essa parte do homem, doutor Felipe, também, voltando um pouco para o texto da lei, poucas mulheres, a mulher diz, tem uma medida protetiva. Depois da audiência, tá ali, o juiz determina que o agressor permaneça mantendo o distanciamento do lar, o afastamento do lar e tal. E a questão do acompanhamento do agressor nas redes de reestruturação Um que eles são psicólogo, obrigados né? a frequentarem. Muitos não frequentam. Essa parte da lei não é cumprida. Pouquíssimos cumprem. Eu acho que nesse ponto a lei poderia ser mais rigorosa. Quem não cumprir tal pena vai para um Volta Caixa. pra prisão. xadrez, volta Caixa, para xadrez. a cheirosa. Aí eu acho que teria mais efetividade. Eu não tô dizendo. Porque é constrangedor. O homem tá lá numa roda de conversa. Por que tá aqui? Porque eu bati na minha mulher. Porque eles não querem assumir que foram agressores. Eles morrem negando. Menino, tem homem que chora negando. Mas a gente sabe da verdade. Culpa a bebida. Culpa a bebida, foi sem querer e tal. Nunca Então, vai fazer. bota essa parte da lei para funcionar para você ver. Deles serem obrigados a frequentarem sob pena de ir para cadeia, se não for. Aí, menino, é gente ligeiro frequentando esses tratamentos. Só complementando, eu não tô dizendo que não é importante a mulher, né? Não divulgar. É sim. Mas eu É a acredito mais que, importante. mas eu Tem que ter acredito que mais seja homens. mais importante o homem. Tem uma. Eu tem tenho uma- esse pensamento que é mais importante a gente conhecer. Essa palavra não tá Conscientizar. não tá saindo, não. Se conscientizar. O homem do que a própria mulher. Tem uma propaganda nesses canais que não de TV privada, que não é TV aberta, que tem um monte de homens que são artistas que dizem não à violência. Eles fazem quase um minuto de propaganda falando sobre, e é permanente, não é só no Agosto Lilás, né? Sempre eu vejo esses homens, e entre eles tem um negro, tem um branco, para que fique uma coisa bem generalizada mesmo. Eles falando não à questão de atos simples de violência contra a mulher.
Também quando a mulher está sofrendo ali uma violência atual, tem alguns códigos também para ela denunciar, né? Como ligar para pedir uma pizza, ali você se comunica com o dono da pizzaria e acaba denunciando. Sim, essa parte de uns códigos, facilidade os canais que de hoje socorro, nós né? temos de chegar por vias da internet e pedir socorro são muito viáveis. Mas para isso a gente também precisa divulgar mais. Porque às vezes o dono da pizzaria ele não vai dar conta não de saber. Às vezes tem gente que é mais desatualizada, a gente tem que divulgar muito, a gente tem que usar nossas redes sociais para fazer o bem. Aí volta a questão do amor. Aqui hoje, pois é, usar para fazer o bem. Quem está assistindo o Podleges hoje vai sair bem informado, vai conhecer a questão dos códigos, a questão de quando estiver sofrendo uma violência atual, saber se comunicar e se defender também, né? Porque muitos que estão sofrendo ali a violência, você não sabe o que é que você faz, porque se você falar pro agressor que vai denunciar, você pode lhe matar. Ele pode lhe matar naquele instante, é verdade. Então tem que ter muito controle emocional também nessa questão. Essa questão dos códigos, tanto o de ligar, eu queria uma pizza aqui na rua, tal, a mulher já liga, por favor, é urgente, eu não tô... a pessoa vai entender. A questão também do X na mão, às vezes a mulher vai com um xizinho na ali farmácia. na bolsa, tem um batom, tá sofrendo uma agressão ali, uma ameaça, vamos agora pro carro, e coação moral, coação sexual, o cara bêbado, eu quero fazer isso e agora, e tem que ir, a mulher pode fazer esse X na mão com o batom, sinalizar para alguém pedindo socorro, todo mundo tem que saber. O X vermelho na mão é um pedido de socorro extremo da mulher. Quando a mulher chega nessa fase, ela está no desespero. Qualquer ação, qualquer omissão nossa... O risco é iminente, né? Qualquer omissão nossa pode gerar um risco fatal para a vida daquela mulher. Daqui a pouco a gente vai fazer o X na mão, A gente viu? tem que largar essa história de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Gente, a lei nos protege. Você tem a obrigação de denunciar se o seu vizinho bate todo dia, nem que seja uma vez na vida, ou todo dia na sua vizinha. Você tem a obrigação. Se seu pai, trancado no quarto com sua mãe, bate na sua mãe, você tem a obrigação de denunciar. Se você sabe que uma tia ou uma amiga é violentada pelo seu parceiro de alguma forma, ou psicológica, ou... Agora, faça... E seja firme. Mesmo que para isso ela vai ficar com raiva de você. Vai. Como tem muita mulher que diz, é mentira dela. Teve um caso, minha filha é a coordenadora da mulher em Pedro II, a Bárbara Macedo, que é enfermeira aqui no hospital de Piripiri. E teve um caso que as enfermeiras do hospital solicitaram a presença da coordenadoria da mulher no hospital, que tinha uma mulher que estava lá toda espancada. E aí e o cara estava lá, detido, estava lá com ela, querendo terminar o serviço. No hospital? No hospital, ameaçando inclusive as enfermeiras. Quando a coordenadoria da mulher chegou e tal, fizeram a solicitação da viatura tal, e a condução do cara. A dita vítima foi lá. Quem foi que mandou você vir denunciar meu marido aqui com a Bárbara, né? Acontece muito. É mentira sua, sou mentirosa. Ele não me bateu, não. A Bárbara olhou pro delegado, o delegado olhou pra Bárbara, com cara de taxa, ainda levaram o nome de mentirosos. Meu Deus. E a mulher ficou com raiva, porque conhecia a Bárbara. Não mandei você denunciar nada, que a vida é minha, o marido é meu, eu faço o que eu quiser. E se botar aí, eu digo que é mentira de todo mundo. Fazer o Gosta quê, de né? apanhar. Assuma o risco da pessoa ficar com raiva de você. Porque muitas vão ficar... uma mãe pode dizer, por que você fez isso com seu pai? Aí seu pai preso agora porque você denunciou. Denuncie. Arque com as consequências. Você tem que dar o primeiro passo. Nem que a mamãe fique com raiva, a vovó fique com raiva, a titia fique com raiva, a amiga fique com raiva porque você denunciou. Seja firme, denuncie. Faça cumprir a lei. Você não vai ficar com raiva ali um dia, 2, mas passa. Mas você tem que ser firme, você tem que ser exemplo. É a história do exemplo. Não adianta a gente saber que existe uma lei que protege sua mãe e toda noite ela apanha do seu pai ou todo final de semana quando ele bebe e você não tem coragem de denunciar porque é seu pai. Denuncie.
Bote ele na cheirosa 1 dia, 2 no final de semana. Quando é final de semana, é bom que faça o sábado e o domingo. Só sai assim. E muitas dessas pessoas pensam assim, comigo não vai acontecer. Com uma pessoa próxima a mim não vai acontecer. Vem televisão, hoje todo mundo tem acesso à informação, vem em rede social, muita gente agora faz vídeo no Instagram, foi agredida, né? Graças a Deus que pelo menos as redes sociais também tem esse lado positivo, só que pensa que nunca pode acontecer o pior. É verdade. E aqui também é importante nós que somos todos advogados enfatizarmos que em muitas situações nós estamos do outro lado do caso. Nós estamos defendendo o agressor. E aí, doutora Ismaela, e aí, doutores Kennedy, Felipe, Cristiane, como é que vocês são hipócritas de estar falando no Agosto Lilás, falando dos direitos da mulher, conscientizando as mulheres do seu trabalho, e estão defendendo o bandido, o agressor? Nós não estamos defendendo o agressor. É importante que o advogado sempre enfatize que o seu profissionalismo está assegurado pela lei, é uma previsão constitucional e nós estamos ali para garantir a aplicação da lei penal na forma correta. Nós não estamos ali para alisar agressor, não. Nós não estamos ali para dizer que é um santo, não. A gente está para fazer a lei ser cumprida à risca, porque existe também muitos casos em que as autoridades policiais abusam do poder, se excedem nas abordagens, se excedem antecipando uma punição que deve ser judiciária e não policial. Então, é para isso que a gente está, para garantir direitos básicos, constitucionais e aplicações da lei penal da forma correta, né? Não é para paralisar. Doutor, mas tem muitos casos, eu sou criminalista, tenho muitos casos em que eu vou para o lado oposto da mesa. Mas isso não diminui o meu instinto feminino de que a mulher deve se dar as mãos, de que a mulher deve se conscientizar da sua capacidade, tanto física, psicológica, financeira, e buscar isso, e não se deixar ser vítima. De que existem momentos que a gente também vai estar do lado da vítima, como assistente de acusação, mas na maioria do que é comum, o criminalista ele vai estar do lado do criminoso. E tem muita essa descriminalização da advocacia criminal, né? Demais. Porque a gente não pode diferenciar a questão sua pessoal com o seu profissional. Eu sofri isso na pele. No caso, Isadora Mourão, tinha gente que queria me linchar. Tinha gente que disse que eu tinha que ir para a cadeia apodrecer junto com os réus. Teve gente que disse que eu era mais bandida do que um bandido. E isso em rede social, na minha rede social. Eu tenho vários processos. Porque no dia do julgamento, tinha gente dizendo, a vagabunda, essa advogada vagabunda. Isso aí é o que vocês querem para Pedro II? Tentando me diminuir como vereadora. Misturando a sensibilidade daquele momento de forma pequena, vil, imoral, desleal. Injusta. Porque eu me profissionalizei, eu me formei, eu me especializei para estar fazendo o que muitos previdenciaristas fazem, os que civilistas fazem, defendendo a lei. Só que a lei que eu defendo é a lei penal. E ela tem que ser seguida à risca. Chega um criminoso no hospital, o médico não tem que atender? Exatamente. Mas eu fui muito criminalizada. Ninguém critica comparada. E isso me diminuiu de forma alguma. A minha coragem de enfrentar casos complicados, complexos, que a gente achava que não tinha saída, só aumentou. Porque onde você menos espera, sai um resultado positivo, como foi o caso. Doutora, e sempre críticas vão acontecer. A gente nunca consegue agradar a todos. Sempre vai acontecer em todos os momentos da vida da gente, seja no profissional, seja no pessoal, sempre acontece. É verdade. E a gente tem que absorver as críticas que forem favoráveis para nos favorecer. E as que não forem,
para Descarte, saber absorver o melhor, né? Entender a dinâmica e para também diminuir o ego da gente, que nem tudo é como a gente quer, não. Tem coisa que vem como uma lapadinha pra gente acordar, né? Cair na Porque real, né? muitos pensam que a internet também é terra sem lei. Você pode chegar no Instagram de uma pessoa e ofender. Muitos são promotores, muitos são juízes hoje nas internets, né? E muitas pessoas aproveitam e acreditam em fake news, em coisas que são totalmente diferentes da realidade. E se aproveitam da situação, até mesmo a questão do achismo, para ofender, estar ofendendo em redes sociais. Principalmente os advogados criminalistas sofrem muito isso. São comparados tanto a nível de delegacia, como em muitos julgamentos sociais, comparados aos seus clientes. Vocês têm que entender que tem na nossa Carta Magna Constitucional, todo mundo tem direito à defesa, não contraditório. Nossas prerrogativas. Aqui eu Exatamente. sou uma defensora, fui durante quase 5 anos membro das prerrogativas dos advogados aqui da região da subseção de Piripiri, e graças a Deus o trabalho de conscientização, o trabalho que eu sempre fiz na região de Pedro II, sempre foi bem tranquila essa parte, e quando havia qualquer excesso a gente sabia agir, né? A doutora, já que a gente está falando dessa questão da advocacia criminalística, a doutora sofre muito preconceito por ser mulher? Sofro. Ainda mais Muitos nessa... acham que eu sou menor do que o advogado homem. Porque nessa área criminalística, né, a maioria predominante são homens, né? Então, verdade. Mas aqui a gente está para isso, para fazer a diferença, mostrar que a mulher, até em situações que aparentemente é impossível, a mulher consegue um resultado positivo. E que, independente de ser vitorioso ou não na causa, você deve agir com honra, com dignidade, tanto em respeito à lei, ao judiciário e ao seu cliente, né? Que você tem um compromisso, tem um contrato a ser cumprido, e muitos disseram, o que é que o dinheiro não faz? Realmente, o que é que o dinheiro não faz? Eu não vou advogar de graça, eu não estou na igreja fazendo caridade, eu me formei para trabalhar e eu me formei para ganhar dinheiro, para sustentar minha família com conforto, com dignidade, e trabalhando mesmo. E se perguntar, o Fernandinho Beiramar lhe contratar, você queria? Eu queria. Na hora. Queria. A doutora tá mais que Se pagar os certa. honorários, né? Se pagar antecipado, Dinheiro na Compartilho conta. do mesmo pensamento. não tenho nenhuma restrição quanto à questão da clientela, nem medo, porque eu não minto para meus clientes, né? Tem gente, a área criminal é perigosa. Perigosa, como todas as Viver outras, é perigoso, né? Você perder uma grande causa de milhões de um patrimonial, você também corre isso de ser pistolado. Então, primeiro eu trabalho com a verdade, com meus clientes. Eu nunca prometi o que eu não posso cumprir. E isso favorece muito o relacionamento de confiança entre cliente, por mais grave que tenha sido o tipo de crime que ele tenha cometido, a gente fazendo com lealdade, tudo dá certo e aí todo mundo fica em segurança, né? Mas vamos voltar para a questão da mulher, do feminicídio. Nós somos advogados aqui, justificamos porque que às vezes estamos do outro lado da mesa, mas o foco hoje é nosso agosto lilás, é nossas mulheres, é a proteção à mulher, e vamos deixar esse recado para as nossas mulheres. Voltando mesmo ao assunto, e mais uma vez eu falo dos dados, né? Que é importante a gente mostrar os dados. Porque a mulher não está segura em lugar nenhum. Porque ainda, segundo o IPEA, 43,1% da violência doméstica acontece no âmbito familiar, em casa. E 36,7% acontece em vias públicas. Ou seja, tanto em casa como na rua, Não está seguro em lugar nenhum. a mulher não está segura. E é muito difícil também dizer, por exemplo, a polícia não estava lá para impedir. São crimes que é quase impossível da polícia estar ali, naquele momento. Só se tivesse uma polícia para proteger cada mulher do mundo. Aí era impossível de acontecer um crime contra a mulher. Mas como são crimes, e quando acontecem, geralmente o ofensor, ele busca uma situação que lhe favoreça, ele não vai para frente de um quartel matar uma pessoa, uma mulher.
Ele não vai passar aqui, vamos aqui, parou na avenida ali, frente ao quartel, tapa na mulher. Ele não vai fazer isso. Ele sempre vai procurar uma situação que lhe favoreça. Por mais que a vontade dele seja de fazer na frente de qualquer pessoa. Quando ele, o agressor, ele está com o instinto de cometer qualquer crime, tanto esses de pequeno como os de grande potencialidade da Lei Maria da Penha, por eles ele não tem nenhum medo de fazer na frente de quem quer que seja. Mas sempre eles procuram uma situação que lhe favoreça, um canto de uma festa, dentro do quarto, a portas trancadas. Ele sempre vai procurar fazer com que a mulher fique em situação de desvantagem. Aqui, se nós tivéssemos 10 mulheres e um homem, ele jamais iria dizer mesmo que eu sou feia. Agora, eles sempre procuram uma forma de tornar a mulher vulnerável. E aí é onde a lei tem a parte mais linda, que é de garantir que essa vulnerabilidade seja protegida, porque ela de fato existe. E ele sempre tem a astúcia de buscar uma situação que lhe ponha em vantagem. Então é impossível, muitas vezes, realmente da polícia chegar a tempo, de prender o cara. Às vezes tem que fazer um pedido de um mandado de prisão preventiva para poder capturar um assassino de uma mulher. Porque ele sempre vai procurar o tempo em sua vantagem, o local em sua vantagem. E aí é onde a mulher também tem que ter a artimanha de sempre se resguardar. Se ela já vive um relacionamento abusivo, se ela já vive uma situação que lhe amedronta, ela não pode deixar a chave do quarto na porta. Ela tem que dar um jeito de dar um fim naquela chave. Porque ele sempre vai dar uma voltinha na mais verdade, na porta. ela tem que criar coragem e ser apoiada para tomar a atitude de não deixar... De não precisar nem tirar a chave do quarto, e sim tirar ele da sua vida. Exatamente. Botar fora da casa. Mas para mulheres que ainda estão se encorajando, tem algumas situações que lhes são favoráveis, como, por exemplo, essas de deixar a porta destrancada, de esconder a chave, se ela sabe que o marido tem um revólver, e hoje ele foi beber, o que é que ela deve fazer? Tira o revólver daquele lugar que tem de costume, esconde no outro lugar, porque no momento de um excesso, ele vai procurar a situação que lhe favoreça, ele vai procurar a forma mais gravosa de agir. E aí, até que se encorajem, façam por diminuir as possibilidades dele ter mais favorecimento na ação criminosa. É esse de pensar, não, isso nunca vai acontecer comigo, que acaba acontecendo. Com certeza, e os dados são alarmantes. Que é onde a gente chega na questão do último estágio da Lei Maria da Penha, que é o feminicídio, né? A partir do momento que você é agredida e sofre o feminicídio, já não tem mais volta. É verdade. Já não tem mais volta. Porque enquanto você é agredida fisicamente, psicologicamente, sexualmente, ainda tem volta, você ainda pode sair. Mas se você... Você pode dar um baixo. Ainda pode dar o baixo. Agora, se você continuar pensando que ele vai mudar, ele vai eu melhorar, conheço ele vai chegar naquele estágio do feminicídio que aí, infelizmente... Vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais. É verdade. Infelizmente, é corriqueiro, é muito gravoso. Inclusive, a lei foi muito louvável, tanto nessa parte de tornar um crime com a pena mais grave, bem mais grave do que um homicídio comum. Né? A pena mínima é o dobro da pena mínima do homicídio comum. Existem outras situações agravantes, como a questão que são as causas de aumento de pena, de ser contra uma criança menor de 14 anos, o pai matar uma filha ou uma idosa, ou a questão de ser na presença do filho, como muitos casos acontecem, do pai matar a mãe na frente dos filhos, ou os filhos presenciarem, mesmo que de forma virtual. Questão hoje do feminicídio contra mulheres trans, que foi muito discriminada. A mulher trans nascia como se fosse uma mulher,
criou como se fosse uma mulher, se sentia uma mulher, mas pelo fato de ter um pênis, não poderia ser protegida pela Lei Maria da Penha. E isso nos humilhava muito, porque a mulher psicológica, ela é dentro dessa parte psicológica que está a nossa sensibilidade, não é nos nossos órgãos genitais. Então, se a lei era para proteger a vulnerabilidade, a sensibilidade da mulher, por que só o fato da mulher trans ter, muitas mulheres que não tinham a cirurgia sexual, a modificação sexual, não podiam ser protegidas pela lei, mas graças a Deus o STJ, graças a Deus, já favoreceu também que a lei inclua essa proteção, amplie essa proteção também para as nossas mulheres trans. E é muito satisfatório a gente ver que essa lei está se adequando aos nossos costumes atuais, a mostrar que a gente tem que fluir junto com a nossa sociedade. As leis têm que se adequarem com as necessidades da nossa sociedade, né? Que tem muita mulher que tem um pênis, que é mais mulher, do que muito homem que tem pênis. Porque se for comprovada essa vulnerabilidade, ela também é parada pela lei, né? Pois é, essa parte, eu até falei errado, a mulher que tem um pênis, às vezes ela é muito mais homem do que muito homem machista, duro, que é um descumpridor da lei, cotumais, que é uma pessoa que desrespeita a sociedade, que desrespeita a família. Então, eu acho que já foi do tempo da gente discriminar essa parte sexual, tornar isso um fator determinante, se é ou não favorecido por essa lei, se é ou não favorecido por X ou por Y, se é ou não aceito por pai ou por mãe, se é ou não aceito pela sociedade. Acho que essas barreiras do preconceito sexual, elas devem, eu acho assim, até desnecessário, por exemplo, a sigla LGBTQ+, porque se cada surgimento de uma opção sexual, de um gênero, você for criar uma sigla, vai ter alfabeto que dê conta. Eu acho que tem que existir a lei para quem é homem e se sente homem, e a lei para quem é mulher e se sente mulher. E quem não é nem homem nem mulher, que tem esse termo, ele escolhe por qual lei ele vai ser protegido. E ponto. Eu acho que isso fracionar demais coisas desnecessárias. O que tem que ser rebatido é o preconceito sexual e acabou. Contra qualquer tipo de escolha sexual. Eu acho que as pessoas deveriam escolher, de fato, por qual lei querem ser regidos. E, desde que cumpridos alguns requisitos mínimos, né, a pessoa deveria realmente não precisar ir ao STJ para decidir se quem tem ou quem não tem pênis é protegido pela Lei Maria da Penha. Isso é um absurdo, pela lei de feminicídio e tal. Mas hoje só a mulher trans, Mulher trans, transgênero. A mulher trans, mas independente da mudança de sexo. Uhum. Porque hoje a opção de mudar de gênero na certidão de nascimento não necessariamente precisa ter feito a cirurgia de mudança de sexo. Então, baniu-se, a partir dessa ação civil, da questão sobre registro, chegou-se a esse denominador da questão da lei penal também, porque a discussão principal era se eu nasci homem, mas eu nunca me senti homem, eu queria ser mulher, eu tinha vergonha de ser homem, eu me sentia sempre afeminada, eu cresci querendo ser mulher, eu gostava de me vestir como mulher, eu sempre teve um fator predominante da minha feminilidade, embora eu tivesse um pênis, se discutia no STJ que essas pessoas não podiam se denominar gênero feminino na certidão de nascimento, embora toda o seu desejo, o seu psicológico, a sua afetividade, a sua criação tenha sido direcionado para uma menina. Desde pequena se vestiu, queria ser mulher, mas o fato de ter um órgão sexual masculino não lhe dava o direito de ser registrado como mulher. De ser registrado como mulher. Aí quando o STJ decidiu sobre a questão do registro de quem é
é homem, mas se sente mulher, que é considerado trans, independente de ter feito a cirurgia de mudança de sexo, ela pode se denominar, mudar seu gênero lá na certidão de nascimento para mulher, fêmea, né? Então, o homem, a partir do julgamento dessa mudança do gênero nesse processo civil, veio essa benesse penal também das mulheres trans, mesmo que não tenha a cirurgia de mudança de sexo, ter um pênis ser protegida pela Lei Maria da Penha. Que tem a questão da Que vulnerabilidade. lá tinha assim, ser mulher, hoje o sexo, né, feminino. Então, não é ser mulher, porque ser mulher, fêmea, era só quem tinha vagina e homem quem tem o pênis. Isso segundo o nosso Código Civil. Agora, como foi permitido essa mudança do registro de nascimento, do registro civil da pessoa, e ela pode escolher o seu gênero de acordo com as provas que ela juntar no processo, a lei penal também lhe favoreceu, e aí a Lei Maria da Penha. Hoje tem alguns casos que é possível que uma mulher, mesmo tendo pênis, consiga a proteção da Lei Maria da Penha. Que bom, né? Que tá acompanhando. Porque a lei é para proteger, não é o órgão sexual, é a sensibilidade, é a vulnerabilidade, é o tanto que a mulher se sente ainda mais frágil do que o homem. Então, se tem um pênis ou se não, mas é mulher, se sente mulher, é um pequeno detalhe ou um grande detalhe. Vamos ter um episódio, né, sobre isso. Eu vi agora recentemente que uma pós-graduação em direitos LGBTQI+. Então vamos programar, vamos programar um episódiozinho. É muito importante, eu vou assistir. E eu tenho certeza que vocês vão saber escolher bem um entrevistado para esclarecer o máximo possível dessa questão, que também é uma questão muito polêmica. Eu por exemplo, desconheço, não estou a par dos direitos. Né? E na verdade eles têm se defendido muito bem. Defendido os seus direitos. Porque até pouco tempo atrás, recentemente, não se discutia e se discriminava ainda mais do que hoje. Hoje há discriminação, mas já existe uma aceitação maior também. Devido justamente a essa conscientização que a sociedade tem, essas opções elas têm sido mais bem acolhidas, inclusive no seio familiar. Sim, e essa parte, tanto como da mulher, deve se encorajar a denunciar o seu agressor. Eu acho que esse lado de quem escolhe um gênero diferente do seu, de quem escolhe uma vida sexual diversa da tradicional, deve se encorajar a assumir que está vivendo aquela experiência, que está vivendo aquela sexualidade diferente das demais. Em que isso diminui a pessoa? Em nada. Em que isso torna a pessoa menos sapiente, menos inteligente, menos bonita? Em nada. Então, o que eu vejo é uma resistência de quem deveria comprar a briga e não compra. É o preconceito, a própria pessoa tem um preconceito. Eu cito o exemplo, por exemplo, do Legislativo. Tem vereadores ou vereadoras que a gente sabe que tem uma atividade sexual diferente de ser hétero, ou homossexual, ou a homossexual, e não tem coragem de assumir aquela bandeira perante o eleitorado por receio de perder voto, por exemplo, de votos tradicionais. Tem gente que, se você falar que um candidato é gay, ele não quer mais ver o candidato nem a foto. Não, preconceito. Mas tem também havido mudanças que ele tem também. de perder um eleitor. Mas muitos não têm noção do quanto podem ganhar assumindo sua bandeira sexual. Sim. Porque eu vejo que tem muita gente que não tem coragem de assumir. E eu acho que no legislativo é um lugar muito importante de você se posicionar sexualmente para que os outros se sintam
confiantes de assumir a sua sexualidade e se sentir seguro de enfrentar esse preconceito. Porque se você tem um vereador que você sabe que ele é gay e ele não tem coragem de assumir, como é que nem ele, que tem condição, que tem status social, que tem um salário razoável, não tem coragem de se assumir, como é que você é gay, vai se assumir para a sua família? Aí acaba ficando aquele homossexual que com algumas restrições psicológicas. E aí é onde acontecem depressão, suicídio, por não ter coragem de assumir a sua sexualidade. Então eu acho que tem que haver um posicionamento em quem tem condição de ser referência. Então, como é que opinião, né? um representante, ele tem esse medo, como é que ele vai me representar? Se ele não tem coragem de se posicionar nem em si mesmo, né? Exatamente. A gente quer pessoas firmes eu acho que não tenham medo, não se deveriam escondam. assumir esse risco. Se eu fosse homossexual, eu assumia na hora. Se eu fosse homem, eu ia todo de homem para a câmara e quem saísse do meio, quem achasse ruim. Deixar o pau rolar. Doutora Ismaela não se esconde, não. Não, eu até falei para um vereador daqui, eu digo, olha, quem é o representante homossexual lá e tal? Não tem. Embora a gente saiba que tenha, mas às vezes a pessoa com receio de ser subjugado não tem coragem de levantar a bandeira. Mas eu acho que a gente tem que levantar a bandeira sim, também. Assim como de proteção ao direito das mulheres, a gente também tem que proteger os homossexuais, os trans, todas as formas de que a pessoa se sinta ser humano melhor, eu acho que deve ser respeitado. Então, doutora, eu queria saber se a mulher ela pode sofrer sanções caso ela seja a agressora de uma mulher trans, se ela tiver um relacionamento com uma mulher trans. Não existe ainda, Felipe, a previsão legal no artigo de lei, mas assim como existem casos em que mulheres trans que possuem órgão genital masculino foram protegidas pela lei por decisão dos tribunais, já existem julgados também em que a Lei Maria da Penha é usada para punir agressoras que estão no papel inverso, como agressor, no caso, pela questão da opção sexual diferente de mulher, certo? Então, existem julgados, não existe ainda uma previsão legal que especifique isso, mas existem exemplos, por exemplo, de mulheres que agridem outras em situação familiar, diferente de afinidade sexual, que tranquilamente são punidas pela lei. Como exemplo, Isadora Mourão. O caso de mais polêmica no estado do Piauí, chegou a repercutir a nível de Brasil, a mãe matou a filha, e ela teve a pena dela agravada por se tratar de um feminicídio, porque foi dentro do seio familiar, foi dentro da relação doméstica que existia entre vítima e agressora. Então, doutora, já que a gente tocou no feminicídio de novo aí, e já caminhando, né, para o final do nosso episódio, acredito que a gente já umas 2 horas, eu acho, né? Eu queria tocar mais uma vez nesse assunto feminicídio, porque não tem mais volta, realmente não tem mais volta. Se chegar a esse estágio do feminicídio, não tem mais volta. O IBGE, né, nos seus levantamentos de dados, no ano de 2019, 30,4% dos feminicídios aconteciam no âmbito familiar, dentro de casa. 30,4%. 2019. No período da pandemia, em 2020, que foi quando todo mundo estava dentro de casa, esse número aumentou em 22%. E eu não estou falando de você bater na mulher. Estou falando de matar. De matar. Ou de tentar matar. Justamente. Onde não tem mais volta. A mulher morreu, então eu queria tocar um pouco nesse assunto do feminicídio, para que as mulheres, né, a partir do momento que ela já vê o primeiro sinal
de uma violência doméstica, alguma agressão, seja física, patrimonial, qualquer tipo de violência que está na Lei Maria da Penha, ela já começar a sair, porque a gente viu tomar as medidas legais e realmente dar um pé na bunda enfrentar. Esse desfazimento desse relacionamento abusivo. Porque todos os dados que foram levantados aqui são dados negativos, realmente, para combater a violência doméstica, né? E o feminicídio, mais uma vez, não tem volta. Infelizmente, realmente não tem como reverter esse fator que repercutiu muito, inclusive, esse aumento dos feminicídios, dos crimes contra a mulher dentro do tempo da pandemia. No entanto, muitos estudos caracterizaram que essa situação de impotência que foi gerada dentro de toda aquela circunstância pandêmica fragilizou ainda mais o machismo de alguns homens, que não podiam mais, por exemplo, sair para o bar, que não podiam mais colocar suas energias negativas na rua onde tinha de costume, num prostíbulo, então tudo se restringiu no jogo de futebol, mas no caso o jogo de futebol é botar energia boa para fora, né? Estou falando mais dessas energias negativas que retraíram eles e fizeram com que eles quisessem descontar em alguém aquela falta daquela atividade rotineira nas suas vidas. Então, aí aumentaram-se os casos de feminicídio pela falta de paciência, que muitas vezes eles tinham uma rotina que acabava... É uma bateria, como aconteceu com o nosso microfone. Eles saíam de casa de manhã com a bateria 100%, chegava só 99%, a mulher só tinha que aguentar agora 1%. E o homem agressor, agora ele estava com a bateria 100% dentro de casa. Então foi o estopim das relações que acabaram em tragédia durante a pandemia, infelizmente, porque o homem acabou achando que a mulher, como no final da noite, quando ele chegava em casa, ele achava que tinha que descontar alguma energia ainda nela, ele tinha agora o dia todo, o ano todo, trancado com ela para fazer descarregar toda aquela energia negativa que ele já tem tendenciosamente por ter uma mente criminosa, um instinto animalesco, machista, maldoso. E esse foi o real fator. Foi a questão da mulher ter sido agora o foco principal, o saco de pancada, onde ele não tinha mais... como descontar. Então, doutora, o papozinho foi bacana, deu para esclarecer bastante coisas, né? E vamos encerrar. E aí eu queria que a doutora passasse uma mensagem, tanto para as mulheres, né? Independente se elas sofrem ou não violência doméstica, para as mulheres de modo geral, e também uma mensagem para os homens. Queria que a senhora terminasse, que a gente concluísse o nosso episódio com essas duas mensagens. Antes de deixar a mensagem para elas e para eles, eu quero agradecer Dr. Kennedy, doutora Cristiele, Dr. Felipe, pelo lindo trabalho do PodLegis. Quero aqui pedir para todos que estão nos assistindo, dar uma curtida aqui no canal e se inscreve no canal do PodLegis, para que a gente possa levar mais informações em mais lugares para mais mulheres. Tem também o Instagram, rede social aqui do PodLegis, que a gente vai marcar para que todos aqui embaixo tenham acesso e passem a serem seguidores e conhecedores das informações, tanto judiciárias como de leis e sociais importantes para nossa sociedade se tornar mais informada e que a gente seja multiplicador do bem. E falando em multiplicar o bem, é nesse sentido que eu vou deixar o recado a vocês, mulheres. Pensem sempre no bem que você está se sentindo. Se você está se sentindo bem, não está sentindo nenhum desconforto, nem psicológico, nem emocional, nem físico, não existe ameaça de violência. Aí existiu algum desconforto, se sentiu ameaçada por alguma palavra, algum gesto, algum ato que possa lhe causar medo, procure uma orientação.
judiciária, procura uma orientação policial, procura um advogado de sua confiança, ou uma advogada, ou uma amiga, alguém que possa lhe instruir, lhe orientar a evitar um mal maior, que é o mais importante, que é a sua vida. Então, se ame, se respeite, e aos homens, entro nesse foco do respeito. Respeite as mulheres, respeite a vulnerabilidade das mulheres, respeite esse lado sensível das mulheres. É com esse lado sensível que elas conduzem o mundo, é com esse lado sensível que elas conseguem fazer as coisas com mais amor, com mais afinidade, pensando no bem. E com esse sentimento de pensar no bem, de fazer o bem, é que nós estamos aqui unidos em prol de uma sociedade mais informada, dos estudantes mais informados, das mulheres mais informadas e assim, em passos de formiguinha, conseguir melhorar o mundo de alguma forma. Quero deixar meu agradecimento muito especial a todos vocês e a todos os seguidores do canal, a todos os web espectadores, para que estejam sempre acompanhando as atividades aqui do PodLeges, que com certeza vai crescer ainda mais e vai trazer muitos benefícios para os nossos conhecimentos. Um beijo grande, agradeço o espaço, que Deus abençoe nossas famílias, o Agosto Lilás está aí, vamos fazer aqui o X da violência contra a mulher e ficar atenciosos, prestar atenção e salvar vidas, que é o mais importante. Doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sucesso na sua carreira profissional, na sua carreira política. Dizer que o PodLeges, né, está de portas abertas para quando a doutora quiser voltar, a senhora será bem recebida. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e sucesso. Boa noite. Uma honra. Tchau, galera. You get me so high, my desire blocks out the sun. I try to keep it in line, maybe I'm just not the one. But you know I would, but you know I would, but you know I would keep it undercover. We could have each other, but you know I would, but you know I would only let you down. You know I'm gonna change.